O vício não começa como uma explosão. Ele não anuncia sua chegada com luzes fortes ou músicas. Ele começa de maneira silenciosa, geralmente utilizado como um mecanismo para escapar da realidade, gerenciar ansiedade ou preencher sentimento de solidão. Ele se apresenta como escada para deixar uma vida vazia, mas, durante a subida, a pessoa percebe que os degraus são infinitos. E na maioria das vezes isso acontece quando já é tarde demais. O que o vício faz é algo muito mais traiçoeiro. Ele não muda apenas o comportamento, ele reescreve a identidade. O que torna o vício tão perigoso é o fato de que ele sequestra o sistema do indivíduo, tornando-o prisioneiro. O mecanismo que gerencia a dopamina no cérebro, responsável por nos dizer quando algo é prazeroso, rapidamente se torna inundado, superestimulado e, eventualmente, dependente. A linha entre necessidade e desejo é apagada e o que começou como um mecanismo de fuga vira obsessão. No começo é um segredo, então se torna um padrão. As mentiras se acumulam não necessariamente por maldade, mas como forma de sobrevivência. O único objetivo do cérebro se torna ter acesso ao vício, mesmo que para isso ele precise mentir para os outros ou para si mesmo. Apenas mais uma última vez, e na semana que vem, são repetidos em silêncio na mente do sujeito que sabota a si mesmo sem perceber. E quando a mentira vira rotina, a verdade se torna irrelevante. Eventualmente a bússola moral começa a se deteriorar. O dinheiro desaparece, barreiras morais se dissolvem, furto passa a ser justificável e empregos são perdidos. Mas ainda assim, a mente viciada racionaliza aquilo como temporário, necessário ou merecido. As desculpas não são geradas de forma natural. Elas são produto de dissonância cognitiva, uma divisão mental que permite o indivíduo a violar seus próprios valores sem que seja necessário confrontar a culpa. Porém, o vício pode levar a coisas piores do que a mentira. Em alguns casos, ele pode levar a um distanciamento emocional tão severo que as pessoas ao redor começam a acreditar que são descartáveis para o sujeito. Não porque esse indivíduo não as ama mais, mas porque a capacidade de priorizar qualquer coisa que não seja o vício foi quimicamente destruída no cérebro. Entretanto, entorpecentes não são os únicos responsáveis por criar dependência. O vício em conteúdo adulto produz resultado semelhante. A exposição excessiva a esse tipo de conteúdo costuma levar o indivíduo a consumir práticas cada vez menos usuais, a fim de acompanhar o aumento de seu desejo. E uma vez que ele aumenta, o caminho para retrair essa régua é muito complicado. Ele pode criar uma tolerância alta ao ato convencional. Portanto, o sujeito precisaria de outras práticas para atingir o mesmo nível de estímulo. Para Grant Amato, que será o personagem principal para a análise deste vídeo, o vício começou em sites que ofereciam modelos em tempo real. Ele ficou obcecado por uma dessas mulheres, se apaixonou e destruiu tudo o que tinha: dinheiro, emprego, amigos e família. No dia 25 de janeiro de 2019, a polícia recebeu uma ligação. Nos Estados Unidos existe algo conhecido como welfare check. Quando um indivíduo falha em estabelecer contato com amigos e familiares por algum tempo, a polícia pode ser acionada para fazer uma visita na casa dessa pessoa para verificar se está tudo bem. E nesse dia, eles chegaram à residência da família Amato. 2 agentes foram até o local pela manhã e não notaram nada de errado ao lado de fora. Eles caminharam para dentro da propriedade e bateram na porta, mas não tiveram resposta. Todas as portas e janelas estavam trancadas, e os agentes gastaram alguns minutos ao lado de fora tentando chamar a atenção. Quando não tiveram sucesso, decidiram forçar a entrada por uma das portas. Assim que os policiais ganharam acesso ao interior da residência, foram recebidos por uma cena realmente terrível. Chad Robert Amato, o pai da família, estava caído no chão, mergulhado em seu próprio sangue. O dano causado por disparo de arma de fogo era visível, e o homem já estava morto há muito tempo. E ele não era o único. O próximo a ser encontrado foi Cody, o filho do meio. Seu corpo estava sem vida a poucos metros do pai, retraído em posição fetal na porta que dava acesso à garagem. Com a pistola em punho, a dupla de agentes tentou desviar do sangue enquanto verificava os demais cômodos da casa. Um deles solicitou suporte pelo rádio, enquanto o outro descobriu um terceiro corpo. Margaret, a mãe da família, foi encontrada debruçada sobre a mesa do escritório. O chão estava todo lavado em sangue. Margaret apresentava um ferimento por arma de fogo causada na parte de trás da cabeça, e também já foi encontrada sem vida. Aquela era uma família de 5 pessoas. 3 estavam mortas. Os 2 filhos que sobreviveram ao massacre da família foram Grant e Jason. A descoberta daquela tragédia chocou o país. Vizinhos descreveram a família Amato como pessoas pacíficas e educadas. Eles tinham amigos, eram conhecidos em comércios locais e pareciam felizes. A polícia não encontrou inimigos, dívidas ou infidelidades que gerassem motivação para o ataque. O ponto de partida da investigação foram os filhos sobreviventes, e apenas um deles estava perto o suficiente naquele dia. O mais novo, Grant. Ele foi descrito como introvertido e caseiro.
Entre todos, era o que mais passava tempo em casa. A polícia enfrentou dificuldade para entrar em contato com o homem e chegaram a duas hipóteses. Ou ele tinha sido sequestrado, ou era o responsável. Assassinar uma família para levar um membro é mais comum quando o alvo é menor de idade, visto que não realiza trajetos na rua. Criminosos também se expõem a riscos, e quando se trata de um adulto, geralmente o alvo é raptado ou executado em um local público. 2 dias depois, o veículo de Grant foi localizado no estacionamento do Doubletree Hotel. Ele foi de vítima a suspeito, e os agentes contaram com a ajuda da recepção do hotel para identificar o quarto. No dia 26, a equipe montou uma operação bloqueando todos os pontos de acesso ao prédio. Eles anunciaram a chegada, ordenaram que a porta fosse aberta e que o sujeito se deitasse no chão. Sem oferecer resistência, Grant Yamato foi algemado. Ele se demonstrou cooperativo e tranquilo. Após algumas perguntas e uma rápida busca no interior do quarto, ele foi levado para a delegacia onde passou por um interrogatório. Porém, antes de continuar, precisamos de algum contexto sobre quem é esse sujeito e por qual motivo faria aquilo com a própria família. Chad e Margaret Yamato viviam um sonho americano com seus 3 filhos, em Seminole, na Flórida. Eles foram pais de 3 meninos, Jason, Cody e Grant, do mais velho ao mais novo na mesma ordem. Segundo familiares e amigos, todos os 3 garotos eram comportados e não exibiram comportamentos estranhos ou agressivos até a fase adulta. A família era unida, feliz e servia de exemplo na comunidade. Chad era muito trabalhador e humilde. Ele sacrificava o que fosse necessário para colocar a família em primeiro lugar. O homem trabalhava como farmacêutico e tinha um vasto conhecimento no assunto. Ele foi descrito como alguém muito inteligente e com um pensamento rápido. Ele era alguém muito fácil de lidar e com uma capacidade impressionante para fazer amigos. Apaixonado por tecnologia e finanças, ele passava horas no computador da família para gerenciar os gastos e lucros da casa. Junto de sua esposa Margaret, eles conseguiram acumular mais de $300 mil na conta bancária, um valor que trazia muita paz e segurança para uma família de 3 filhos. Margaret era gerente de operações em uma grande empresa. Ela foi muito elogiada em seu trabalho por sua competência e habilidade em coordenar pessoas. Ela tentou usar esse dom natural para guiar os filhos, e conseguiu para ao menos 2 deles. Margaret era o pilar da casa. Era a mulher quem colocava ordem no caos, e a recompensa foi assistir os filhos na universidade. Assim como Chad, ela estava disposta a sacrificar qualquer coisa pela família. Essa vontade em ajudar todos ao seu redor levou Margaret a resgatar uma égua de nome Lady em 2008. O animal tinha sido abandonado após passar por uma série de abusos, e Margaret tirou o dinheiro do bolso para encontrar um novo lar para Lady. A mulher alugou um estábulo e visitava o cavalo diariamente. Animais que passam por maus tratos geralmente apresentam dificuldades em aceitar a aproximação de outros humanos. Margaret se dedicou por 10 anos até que conquistou a confiança de Lady novamente. Em 2018, a égua já era um animal completamente diferente. Ela permitia ser acariciada por Margaret e até parecia brincar com a mulher. A lista de elogios que o casal recebeu é gigantesca, sugerindo que o ambiente familiar era favorável. Os 3 filhos cresceram em uma casa feliz e estruturada de todas as formas. Jason era meio-irmão de Cody e Grant. Ele foi fruto de relacionamento passado, mas conseguiu se aproximar de ambos os irmãos. Apesar disso, a conexão entre Cody e Grant era diferente. Eles eram inseparáveis e faziam basicamente tudo juntos. Os irmãos raramente discutiam e nunca foram vistos brigando. Eles dividiram a paixão por videogames, anime e cultura japonesa. Ambos cresceram inseridos nesse meio saudável e se divertiram juntos. Eles viraram noites jogando videogames, passaram pelo período de conhecer a academia e chegaram à universidade. Influenciados pelo pai ou não, os irmãos decidiram seguir o caminho da saúde. Ambos Cody e Grant optaram por fazer enfermagem e seus pais não poderiam estar mais orgulhosos. Essa é uma profissão que não recebe o destaque merecido e conta com verdadeiros heróis. Jason era o mais velho e saiu de casa antes dos irmãos. Ele escolheu seguir outra área de atuação. Chad e Margaret já tinham espalhado para a cidade que seus filhos eram enfermeiros, quando algo separou os irmãos pela primeira vez. Cody teve facilidade nos estudos e atingiu excelentes notas. Grant, por outro lado, não apresentava sucesso na carreira acadêmica. Pela primeira vez, ele não era capaz de acompanhar a velocidade dos passos do irmão. Ambos decidiram estender os estudos com o objetivo de se tornar enfermeiros anestesistas. Mas, infelizmente, Grant fracassou em uma das provas. Isso levou ao desânimo e ele não conseguiu completar a extensão do curso. Ele ainda foi capaz de conseguir emprego como enfermeiro, porém, não ganhava nem metade do salário de Cody. Aquilo não deveria ser uma competição, e talvez fosse apenas na cabeça de Grant. Fracassar onde seu irmão teve sucesso despertou no homem um sentimento de inferioridade, o que causou danos em sua confiança. Grant conseguiu vaga na clínica Advent Health em Orlando e começou sua jornada na área. E foi nesse local que ele tomou a decisão que marcaria o início do fim.
Em junho de 2018, os colegas de trabalho de Grant encontraram 8 embalagens vazias de um sedativo muito poderoso. Esses frascos estavam em 2 quartos diferentes que estavam sob a supervisão de Grant. Entretanto, a substância não havia sido prescrita para nenhum daqueles pacientes por nenhum dos médicos. Essa substância era o Propofol, a mesma acusada por levar Michael Jackson a óbito. Ela serve para a indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos. Classificado como agente anestésico intravenoso de curta ação, o fármaco tem rápido início de ação, levando apenas cerca de 30 segundos para fazer efeito. Grant não estava apto a fazer a administração dessa substância, e talvez o tenha feito apenas para se igualar ao irmão. Quando questionado, ele respondeu que aplicou a substância em pacientes inquietos e que não pareciam estar relaxados. Grant não parecia entender a gravidade da situação ou quão sensível e sério era o seu trabalho. Aquilo era caso de polícia, e não apenas ele como o hospital poderiam ser alvos de processo milionário. Antes que isso acontecesse, a clínica optou por demiti-lo. Grant foi imediatamente afastado de suas funções assim que as embalagens foram encontradas. Apesar dos esforços da clínica, eventualmente o caso chegou à polícia, e Grant foi preso após gastar um total de $2.000 em Propofol. Foi necessário que seu irmão Cody o ajudasse com $8.000 para cobrir as custas processuais, mais o valor referente à fiança. Grant ganhou a liberdade, porém isso o colocou ainda mais abaixo do irmão, na comparação que fazia consigo mesmo. Com o histórico manchado, nenhuma outra clínica ou hospital deu chance para Grant. Sem emprego, ele se viu obrigado a voltar a morar com os pais. A mistura de pena e decepção no olhar dos pais era evidente, e Grant se trancou em seu quarto. Depressivo, sozinho e sem um plano de ação, ele voltou a se cercar por videogames e animes, na tentativa de voltar ao lugar seguro e feliz onde esteve um dia. O problema é que isso raramente funciona. A saudade não é da atividade ou objeto, é da época. Grant voltou para casa em 2018, a mesma época na qual o streaming ficou exposto para todo mundo. Em especial, o mundo dos videogames. Grandes criadores como Dr. Disrespect, Shroud e Summit compartilhavam seus momentos em jogos online e conquistaram uma legião de fãs. O jogo Fortnite explodiu e até jogadores da NBA se uniram a streamers nessa época. É comum para quem acompanha o cenário ver criadores como Asmongold, XQC e Ninja conquistando quantidades obscenas de dinheiro. E o próximo passo lógico é simples: ter o desejo de ficar multimilionário jogando videogame. Parece simples, mas não é. Grant acompanhou o crescimento desse mercado e decidiu tentar a sorte, porém ele não tinha equipamento necessário, como câmera, microfone e computador. E mais uma vez, ele foi salvo pela família. Alguns dólares depois, ele montou um estúdio improvisado em casa para dar início à sua nova carreira. O problema é que, por ser um mercado muito chamativo pelos motivos já citados, a concorrência é enorme, e a barreira de entrada não é alta, o que é ao mesmo tempo bom e ruim. Analisando streamers de sucesso, você geralmente encontra ao menos uma de 2 características: habilidade ou carisma. Grant, infelizmente, não tinha nenhuma delas. Ele era péssimo nos jogos que se dispunha a apresentar e sua personalidade não era interessante. Ele teve números irrisórios e sua carreira nunca deixou o chão. Ele sonhava com os números de grandes criadores, mas constantemente era encarado pelo número 0 em suas transmissões. Foi enquanto sonhava com o milagre que Grant chegou a um site de conteúdo adulto. Era uma plataforma que exibia modelos em tempo real. Essas mulheres ofereciam nudez e atos simulados em troca de doações. Para esse site em específico, a mulher mais bem paga conseguia em torno de $100.000 por mês. Apesar de ser um site americano, mulheres de todo o mundo usavam a plataforma para conseguir dinheiro. O trabalho dessas mulheres era justamente interagir e seduzir o cliente em troca de doação. Sujeitos carentes e com dificuldade de interação social geralmente formam a maior parte do público-alvo dessas mulheres. Elas oferecem um grau de interação que eles raramente têm, principalmente com o gênero oposto. Grant não era diferente. Pela primeira vez ele sentia que estava sendo ouvido ou desejado de alguma forma, ainda que artificial. Entre todas as garotas do site, ele se apaixonou por uma que atendia pelo apelido Ed Sweet, ou para os mais íntimos, Sylvie. Seu nome real era Silvia Ventslavova, e ela era modelo na Bulgária. Ela nasceu em Budapeste, na Hungria. Na época, Silvia era uma das mulheres mais populares do site. Com beleza e carisma, ela enfileirava homens em um chat enquanto recebia dinheiro do outro lado do oceano. O computador novo de Grant, que deveria servir para lhe dar uma nova carreira, foi utilizado apenas para consumir conteúdo adulto. Ele passava grande parte do dia olhando para diferentes mulheres, em diferentes atos. Entretanto, quando encontrou Sylvia, Grant ficou obcecado. Ele pensava na moça 24 horas por dia e acompanhava cada atualização em seus perfis diariamente. O homem gastou cada centavo que conseguiu para comprar a atenção de Sylvia.
Eles conversaram por horas durante a noite, entre danças e outros atos mais explícitos. Com o tempo, Grant ficou emocionalmente dependente de Sylvia. Ela já não era apenas mais uma modelo em um site. Era sua namorada. Obviamente, apenas em sua cabeça. Para a moça, ele se apresentava como criador de conteúdo de sucesso, dono de mansões e carros caros. Ele não tinha um perfil em rede social para provar, mas Sylvia também nunca pediu. Ela falava o que ele queria ouvir e mostrava o que ele queria ver. Nada mais. Grant não tinha conseguido apenas uma companheira. Ele tinha conseguido uma vida nova onde era bem sucedido. O problema é que isso durava apenas até que o chat era encerrado. Com a câmera desligada, ele voltava à realidade de estar morando de favor na casa dos pais. A criação de conteúdo é algo muito recente e aconteceu de forma acelerada. As gerações mais antigas não consomem e, portanto, não sabem como a estrutura funciona. Grant se aproveitou disso e começou a gastar todo o dinheiro acumulado pelos pais ao longo da vida. A desculpa era de estar investindo em sua carreira como criador de conteúdo, quando na verdade ele estava apenas transferindo dinheiro para Sylvia. Ele comprou presentes, enviou doações, pagou pelo tempo e esvaziou a lista de desejos que a mulher tinha na Amazon. Chad e Margaret assistiram às economias do casal derreter, porém estavam dispostos se isso desse ao filho uma nova direção. Foram $300 mil enviados para a Sylvia até que Chad e Margaret descobriram a verdade. Era um investimento alto para zero retorno. Grant nunca assinou o contrato e nunca recebeu pagamento de nenhuma plataforma. Quando seus pais descobriram que o filho gastou todo o dinheiro da família com aquela mulher na internet, eles ficaram para além de decepcionados. Grant foi enviado para morar com uma tia por um tempo, até que Chad e Margaret decidissem o que fazer para tirar o filho daquele buraco. O problema é que Grant já estava completamente obcecado por Sylvia, e ele não permitiria que ninguém ficasse entre ele e a mulher, nem mesmo seus pais. Não demorou até que ele conseguisse acesso ao cartão de crédito da tia para continuar suas conversas com a modelo. Foram mais de $2 mil até que a tia de Grant percebeu e tirou o acesso do sujeito. Furiosa com o ato de Grant, ela o enviou de volta para a casa dos pais. Estava claro que Grant estava completamente viciado na atenção e validação que recebia de Sylvia. Ele parecia disposto a fazer qualquer coisa para continuar o contato com a mulher e sequer sabia o seu nome. Ao chegar novamente na casa dos pais, Grant foi chamado para conversar com Chad, e ele tinha algumas condições simples para que o filho continuasse morando lá. Elas foram escritas em um caderno e apresentadas ao homem quando passou pela porta. Entre as condições, estava listado que Grant deveria encontrar um emprego, devolver em parcelas o dinheiro que roubou da família e pedir desculpas nominalmente para cada um deles. Ele deveria iniciar terapia imediatamente para tratar o vício e não poderia receber, em nenhuma circunstância, dinheiro vindo de qualquer familiar. No mesmo texto também existia uma lista de coisas que resultariam em expulsão imediata da casa caso Grant fosse pego fazendo. Ele estava proibido de furtar itens da casa, não podia consumir conteúdo adulto, estava impedido de trancar a casa ou deixá-la sem supervisão, não podia cometer crimes ou ser preso e, principalmente, estava proibido de se comunicar com Sylvia. Fazer qualquer um desses pontos resultaria em expulsão da casa sem nenhum direito à herança ou ajuda. Esses foram os últimos esforços de um casal desesperado que já tinha sacrificado tudo pelo filho, e essa talvez tenha sido a melhor oportunidade de Grant para retomar o controle sobre sua própria vida. Antes de chegar à casa dos pais, quando deixou a tia, ele passou algum tempo internado em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em conteúdo adulto. O tratamento custou um adicional de $15 mil para a família. Durante esse período, Chad entrou em contato com Sylvia. Porém, ele não o fez para pedir o dinheiro de volta. Ele o fez simplesmente para ajudar o filho e implorar para que a mulher nunca mais aceitasse conversar com ele. Chad contou a verdade sobre Grant e disse que ele não era bem sucedido e que nunca teve seguidores online. Nos dias seguintes ao sair da clínica, Grant apresentou alguma melhora, mas infelizmente não durou muito tempo. Margaret estava tão decepcionada quanto Chad, porém o sofrimento emocional dos filhos sempre foi o seu ponto fraco. Em um momento de fraqueza enquanto viu o filho miserável, ela entregou seu celular para que ele pudesse conversar rapidamente com Sylvia via Twitter. Isso quebrava o contrato que Grant tinha com o pai. Chad descobriu sobre a conversa e expulsou o filho de casa. Com uma única mala, Grant foi empurrado para fora da propriedade. Desempregado e sem teto, ele se afastou enquanto Margaret chorava desesperadamente. Grant teve diversas oportunidades para ajeitar a vida. Ele teve o suporte de pais amorosos que lhe deram $300 mil antes de perguntar sobre o retorno do investimento. Infelizmente, Grant não conseguiu superar o vício e não tomou a decisão de esquecer Sylvia em cada uma das oportunidades que teve. A decisão que ele tomou foi a pior possível. O dia 24 de janeiro de 2019 começou como qualquer dia normal. Chad tomou café e saiu de casa para trabalhar. Margaret conseguia fazer suas atividades de casa e seguiu para o escritório. A paz daquela rua, entretanto,
Contornou a imagem de um homem encapuzado que se aproximava da residência da família Mato. Essa figura misteriosa era Grant. Ele conhecia os horários da família, bem como o mapa do local. O homem invadiu a residência por uma porta lateral que estava aberta. Com a invasão bem sucedida, Grant seguiu direto até o escritório de Margaret. Não fica claro como ou onde conseguiu, mas o criminoso carregava consigo uma pistola Jericho 941. Grant fez o trajeto de forma que entrasse no cômodo e encontrasse a mulher de costas. Margaret não teve tempo de reagir. O invasor levou a pistola até a parte de trás da cabeça da mãe e disparou. A mulher faleceu instantaneamente e seu corpo caiu sobre a mesa. Aquele era o começo da vingança de Grant, que tinha acabado de assinar sua passagem para a prisão, um lugar onde definitivamente ele não conversaria com Sylvia. Grant permaneceu no interior da casa esperando pelo pai. Assim que Chad passou pela porta, ele foi recebido pelo filho, o único que não poderia estar lá. O criminoso revelou a pistola e atirou na direção do pai. Chad foi baleado 2 vezes e foi ao chão. Os ferimentos foram graves e ele faleceu no momento do impacto. Sem nenhum sinal de remorso, Grant caminhou até o corpo do pai e pegou o celular do homem. Ele então usou o aparelho para enviar uma mensagem para seu irmão Cody. Usando o tom de emergência, ele pediu para que o homem os visitasse. Nós não sabemos a reação de Cody à expulsão de Grant, ou em qual nível se envolveu após a descoberta de Sylvia. O que sabemos é que eles eram inseparáveis quando pequenos, e que Cody livrou o irmão da prisão. Talvez por mistura de inveja e vingança, ele tenha atraído o Cody para aquela casa. Assim que passou correndo pela porta, ele foi recebido por Grant. Antes que tivesse tempo de entender o que estava acontecendo, ele foi alvejado e caiu. Os ferimentos foram graves e Cody faleceu minutos depois. Antes de empreender fuga, o criminoso posicionou a arma próximo ao corpo do irmão, tentando fabricar uma cena, como se Cody tivesse matado os pais para depois tirar a própria vida. Em seguida, Grant roubou o veículo da família e fugiu. No dia 25, Cody falhou em aparecer para trabalhar, algo incomum para a pessoa mais pontual que a clínica já viu. Sem conseguir contato com ele ou familiares, o chefe de Cody ligou para a polícia e solicitou uma visita na residência. A primeira viatura chegou ao local às 9 horas e 17 minutos. Sem conseguir contato, eles fizeram a invasão e encontraram os corpos de Chad, Margaret e Cody. 2 dias depois, Grant foi localizado em um hotel próximo. A polícia fez sua prisão e ele foi conduzido à delegacia, onde passou as próximas 5 horas em uma sala de interrogatório. Durante essa conversa, ele declara sua inocência e até se diz surpreso com o que aconteceu com a família. A detetive tenta confrontá-lo com as fotos da cena do crime para tentar extrair alguma emoção, e conseguiu. Grant chorou diante das fotos, mas continuou negando ser o responsável. Encontrar seu DNA ou digitais na casa era irrelevante, visto que morava lá até pouco tempo. De qualquer forma, esse interrogatório gerou frutos. Os agentes descobriram que na noite anterior aos homicídios, Grant e Chad tiveram outra grande discussão. Um ponto importante que poderia apontar para a motivação. Os policiais então descobriram sobre Sylvia e sobre a obsessão e vício de Grant. Ele comentou sobre a lista de coisas que não poderia fazer e o que resultou em sua expulsão, porém, continuou declarando-se inocente. Grant passa todo o interrogatório colocando a si mesmo no centro da conversa. Ele pouco fala da família. Quando a gente pergunta o que ele acha que pode ter acontecido, Grant diz que talvez Cody tenha matado os pais antes de tirar a própria vida. Algo que se encaixa perfeitamente com a cena que ele mesmo fabricou. Entretanto, ele não conseguiu dar uma motivação. Como última tentativa de extrair uma confissão, a polícia trouxe Jason, o irmão mais velho, para conversar com Grant. O plano era apelar para que o último familiar direto vivo fosse capaz de quebrar a postura do criminoso. Alright, so I take it you know what happened. Yeah. I'm going to ask you plain out. You are not part of it anyway. No. I don't know. I want to believe you, Grant, but you're the last person that I could put in that house. And I know what happened over the last 6 months. I can understand the troubles that you've gone through, but it's hard for me to think that you would break to this point. Mm-hmm. But who else can I blame? How are we going to find out who did this? I don't know. I don't have the answers. Mm-hmm. I'm sorry. I don't believe you. And I need closure. I need to know what happened to my mother, my father, and my brother Cody. Because I wasn't there to fucking help.
And that hurts me. That hurts me a lot, man. Mesmo com uma apelação emocional, ele permaneceu em silêncio a maior parte do tempo e negou ser o responsável. Eles se despediram e Jason foi retirado da sala pelos policiais. Pouco tempo depois, quem saiu foi Grant. Sem uma confissão, infelizmente a polícia não tinha como mantê-lo preso na ocasião. Ele tinha motivação e continuava sendo o principal suspeito, porém não existiam evidências que o colocassem na cena do crime. Grant deixou a delegacia pela porta da frente. Entretanto, a investigação continuou. Eles descobriram que algumas movimentações estavam sendo feitas na conta bancária do casal, e poderia ser apenas um dos dois filhos. E eles nem perguntaram para Jason. Provavelmente durante a invasão, Grant conseguiu acesso aos cartões dos pais. Ele continuou usando o dinheiro da família para conversar com Sylvia nos dias seguintes ao ataque. Essas conversas aconteceram de dentro do hotel onde ele estava. Isso foi o bastante para que a polícia voltasse ao prédio 2 dias depois. Grant foi preso novamente, mas, dessa vez, acusado por homicídio. A fiança ficou estabelecida no valor de $750 mil. 2 meses depois, em 15 de julho de 2019, Grant foi a julgamento. O Estado apresentou a obsessão pela atriz e expulsão da casa como motivação para os crimes. Além disso, o pai também tentou impedir a comunicação entre Grant e Sylvia, o que deixou o criminoso furioso. Inconsistências na cena do crime também foram apontadas para que Cody fosse inocentado. A perícia concluiu que alguém utilizou o dedo ensanguentado de Chad para desbloquear o aparelho, algo que Cody não faria. Além disso, parte da fabricação da cena contou com alguém vestindo um coldre no corpo de Chad, como se ele estivesse armado. E durante uma possível briga, Cody teria tomado o controle da pistola. O problema é que Chad era canhoto. O coldre foi colocado para uso como se ele fosse destro, sugerindo que foi vestido por outra pessoa. A defesa continuou apoiada no fato de que nenhuma evidência colocava Grant na casa no momento do crime. Ele nunca confessou, nem mesmo diante do irmão mais velho. Jason fez seu depoimento e compartilhou todo o contexto familiar. Ele contou como Grant destruiu a família financeira e emocionalmente. Apesar de não existirem evidências que colocassem Grant na casa, ele também não tinha álibi. Ele não estava no hotel naquele momento. Diante de todos esses pontos, o júri não acreditou na defesa do criminoso, e Grant Amato foi considerado culpado por 3 homicídios premeditados. Como sentença, ele recebeu 3 prisões perpétuas consecutivas, sem a possibilidade de liberdade condicional. Todo o suporte e carinho que Chad, Margaret e Cody entregaram a Grant foi pago em violência, roubo e mentiras. Ele colocou sua obsessão acima de tudo e não mediu esforços para continuar nutrindo uma fantasia sem fim. O criminoso passou por avaliação psicológica, porém, nenhuma condição foi detectada. Ele não sofre de doença ou transtorno mental. Hoje, aos 36 anos de idade, Grant Taiman Amato encontra-se encarcerado na instituição correcional Tomoka, em Daytona Beach, na Flórida, enquanto cumpre a primeira de 3 prisões perpétuas.